do sítio Nossa Senhora Aparecida. Agora 8h13. Existem muitas dúvidas sobre o direito agrário, contratos de arrendamento, prestação de serviço na zona rural. O Jornal da Sete convidou ao estúdio o advogado Dr. Álvaro Santos, especialista em direito agrário, para que ele possa esclarecer algumas dúvidas a respeito do assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, Isalter, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham hoje no Jornal da Sete. É uma grande honra participar desse programa, um dos principais veículos de informação de Jataí e região. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, doutor. Vamos falar um pouquinho antes de entrar no assunto. O senhor é advogado iporaense, nasceu em Iporá, né? Eu nasci em Iporá, Isalter, mas eu vim para Jataí há aproximadamente 11 anos cursar Direito na Universidade Federal de Goiás. Então, mais ou menos no terceiro ano, eu conheci o Dr. Ides, seu grande amigo. Ides Paulo Queiroz. Justamente. O Dr. Ides, ele foi um dos principais advogados agraristas do estado de Goiás. E a partir desse momento, eu comecei, juntamente com ele, a atuar nessa área. Então, o senhor começou lá com o Ides Paulo? Justamente. Eu comecei com ele, eu ainda estava estagiando, estava cursando Direito. E depois disso, comecei a advogar juntamente com ele e agora seguindo o caminho próprio. O senhor constituiu uma família aqui, se casou aqui, né? Sim, eu conheci minha esposa há mais ou menos uns 4 anos, a gente começou um relacionamento e há mais ou menos 7, 8 meses nós nos casamos. Muito bem. Bom, doutor Álvaro, vamos direto ao assunto que é a nossa pauta de hoje, contratos de arrendamento rural. O que são esses contratos agrários? Eu queria que o senhor explicasse o que é um contrato agrário. Isalter, antes de responder essa pergunta, é importante a gente contextualizar essa pujança do chamado agronegócio, tão falado ultimamente, sobretudo em nosso município. Se a gente for recordar bem, na década de 60, o nosso país era um importador de alimentos. A gente importava a maior parte dos alimentos que era consumido aqui pela nossa população. De lá para cá, nós nos tornamos um dos principais exportadores de commodities do mundo. E temos capacidade de abastecimento alimentar para a nossa população. Me permite só uma observação, e aí precisa exaltar o trabalho da Embrapa, né? Que foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, da agropecuária de modo geral aqui no Brasil, né? Sem dúvida, Isalter. Eu considero esse resultado a 3 fatores principais. O primeiro, tecnologia. E dentro da tecnologia, sem dúvida nenhuma, a Embrapa teve a capacidade de adaptar uma série de culturas, seja dentro da agricultura ou da pecuária, que estivessem acostumadas às nossas condições de clima. Então, o primeiro pontapé para isso acontecer foi a tecnologia. E, sem dúvida nenhuma, a Embrapa. O segundo, o crédito rural. O apoio que o governo, desde 64, a partir de 67 principalmente, enfatizou no crédito, para conceder crédito para o produtor, para ele ter capacidade de produzir. Sim. E o terceiro ponto, que eu considero relevantíssimo, são os contratos agrários, trazidos ali em 1964 pelo Estatuto da Terra, ainda na época da ditadura militar. Esses contratos agrários que possibilitaram que aquelas pessoas que estavam principalmente ali no sul do país fossem subindo, digamos assim, para as demais regiões e trabalhando aquela terra que muitas vezes estava um pouco ociosa, um pouco improdutiva, e gerasse esse contexto hoje do agronegócio. Então, o que são os contratos agrários? São mecanismos contratuais que têm por objeto aquela situação em que o proprietário ele não quer ou não tem condição de explorar o imóvel rural, então ele cede onerosamente a um terceiro que vai trabalhar a terra, a fim de produzir alimentos, fibras ou bioenergia. Hoje a gente já pode falar nesses 3 produtos principalmente. Diversificou muito, né? Diversificou bastante. Em troca, o dono vai receber uma determinada renda ou participação. Esses contratos eles podem ser firmados tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, já que a lei não restringe
quem poderia firmar esse tipo de negócio. E os 3 principais tipos de contrato são o arrendamento rural, que é o mais conhecido, que a gente tem mais contato no dia a dia, a parceria rural e, ultimamente, a partir de uma lei de 2016, o contrato de integração, que é aquele contrato que a gente vê mais naquelas relações de suinocultura ou avicultura, né? Aqui em Jataí tem muitos aviários que são regidos através desses contratos de integração. Uhum. O contrato de arrendamento, ele parece um pouco com um contrato de aluguel, sim, enquanto a parceria é mais uma sociedade. Uhum. Eu queria que o senhor explicasse a diferença, exatamente a diferença entre um contrato de arrendamento, uma parceria e essa integração. Isalter, é uma pergunta muito interessante. O arrendamento, como eu havia dito, ele se assemelha bastante a um contrato de aluguel. O dono do imóvel, ele tem aquela propriedade, então ele cede e, em troca, recebe uma renda. Uhum. Essa renda, pela legislação, ela tem que ser fixada em dinheiro. E, independentemente daquele empreendimento que o arrendatário vai exercer ali ter sucesso ou não, ele tem que pagar o proprietário do imóvel rural. Sim. A parceria, se ele produzir ou não, ele tem que pagar a renda. Uhum. Ele pode, eventualmente, renegociar isso com o proprietário para a safra seguinte, para o ano seguinte, mas o direito do dono do imóvel, ele está isolado de certos riscos. Digamos assim, ele é sagrado. Justamente. Uhum. Já a parceria, ela parece muito com um contrato de sociedade, onde o dono do imóvel rural e o produtor que vai desenvolver aquela atividade somam seus recursos, no caso o recurso fundiário, o trabalho e o capital, para desempenhar essa atividade rural. E, por consequência, eles compartilham certos riscos. Por exemplo, se tiver uma quebra de safra, alguma coisa, ou oscilação de preços dessas commodities, enfim, há um compartilhamento maior de riscos. E o contrato de integração, ele se dá, sobretudo, nessas atividades que eu havia falado, suinocultura, avicultura, no qual a empresa integradora, ela entra com alguns insumos, por exemplo, uma ave de um dia, ração, assistência técnica, e o produtor rural entra com a estrutura e com o seu trabalho durante certo tempo, e aí ele depois devolve aquela produção para a empresa e eles dividem ali, tem toda uma precificação em cima disso. Então essas são as principais diferenças entre esses contratos. Uhum. Agora, o senhor citou ainda há pouco, doutor, que a fixação do preço desses contratos, de valores, enfim, deve ser em dinheiro, não pode ser, porque aqui na nossa região é comum um contrato de arrendamento, o arrendatário pagar com soja, por exemplo, pagar com milho, pagar com arroba de boi. Isso, então, não é legal, não é permitido? Isalter, essa legislação que veio em 64, e depois foi regulamentada em 66, ela, dentro do decreto que regulamenta o Estatuto da Terra, ele traz a disposição que o arrendamento, apenas o arrendamento, ele teria que ser fixado em dinheiro, a renda. Moeda corrente do país. Justamente. Impossibilitando, se você seguir a literalidade da lei, que essa fixação se dê em produtos como sacas de soja ou arrobas de boi, sim, o que é muito comum. E diante desse costume que está bastante arraigado na nossa atividade rural, alguns tribunais, sobretudo o Tribunal do Rio Grande do Sul, têm flexibilizado essa regra nos contratos de arrendamento. Mas se você for fazer uma interpretação ao pé da letra, justamente, o arrendamento, ele não poderia ter cláusula fixando a renda em produtos. A parceria, pelo contrário, sim, você poderia repartir entre o proprietário e o produtor que está em cima da área determinada quantidade de produto ou o valor correspondente àquela determinada quantidade. Agora, se porventura um contrato desse for para discutir dentro na lei, por exemplo, alguém deixou de pagar, tiver uma discussão na lei, isso pode trazer um prejuízo, digamos assim, para quem arrendou a área? Isalter, em alguns casos, na hora de cobrar a renda que não foi paga, você percebe que determinados tribunais têm tornado essa cobrança mais difícil,
no caso do arrendamento, fixado em produtos. Sim. Porque consideram essa cláusula nula e, diante disso, há uma dificuldade maior do proprietário em fazer aquele recebimento via judicial. Então tem que ter bastante cuidado na hora de confeccionar esse tipo de contrato. Agora, com relação a prazos, doutor, aqui na nossa região é comum um contrato de arrendamento por 10 anos, 8 anos. Isso está dentro do que estabelece a lei? Como é que é? Isalter, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a atividade rural ela é cíclica. Então, muitas vezes, o produtor ele vai aportar certos investimentos naquela área, o produtor, no caso, o arrendatário ou o parceiro produtor. Então, esses investimentos iniciais, eles levam um certo prazo para serem recuperados, né? Sem falar que ela está sujeita a uma série de riscos, como se diz. A atividade rural é uma empresa a céu aberto. É diferente de um comércio, de uma indústria, que você tem apenas riscos econômicos, por exemplo, o câmbio, a taxa de desemprego, a lei da oferta e da procura. A atividade rural, além desses riscos, tem o risco climático, por exemplo. As intempéries. Tem o risco sanitário. Então, a lei garante prazos mínimos. E esses prazos mínimos são definidos de acordo com aquela atividade que é desenvolvida. Por exemplo, cultura temporária e pecuária de pequeno porte tem um prazo mínimo de 3 anos. Ou seja, você não pode fazer um contrato de 1, de 2 anos. O que é cultura temporária? São determinados produtos que dentro de um ano você consegue exaurir aquela produção. Então, a soja, o milho, o feijão são exemplos de cultura temporária. A pecuária de pequeno corte... Aí precisa ter, no mínimo, 3 anos de contrato. No mínimo, 3 anos. Se o proprietário faz um contrato com prazo menor, aquele arrendatário, aquele parceiro que está exercendo a atividade, ele tem direito de exigir judicialmente que se aguarde pelo menos o prazo de 3 anos. Que se alongue um pouco mais o prazo, se for o caso. Se for o caso. Então, a pecuária de pequeno corte são com ovinos, por exemplo, animais menores. Se for uma cultura permanente ou pecuária de grande porte, o que é cultura permanente? Geralmente, fruticultura, a cultura do café também é uma cultura permanente, quer dizer, você tem aquela planta por muito mais tempo produzindo frutos. Sim. E a pecuária de grande porte seria a criação de bovinos. Então, a pecuária de corte ou a pecuária de leite, o prazo mínimo já não é 3, passa a ser 5 anos, porque são atividades que demandam mais tempo para a recuperação desses recursos. A cana-de-açúcar enquadra em qual? A cana-de-açúcar enquadra como cultura permanente. Então, 5 anos no mínimo. 5 anos no mínimo. A cana, geralmente fica ali 5, 6 anos, né? É o processo de exaustão. Em alguns casos, até 8 anos, você vê que aquela plantação ali, ela vai tendo a rebrota dela em cima da sobrevivência do canavial. Justamente. Então, ela entra como uma cultura permanente. Por último, existe o prazo mínimo de 7 anos da silvicultura, que é o plantio de árvores, de eucalipto, de pinos, de mogno. E você falou bem, existem contratos de 10, de 15, de 20 anos. Isso é bastante comum. Até porque muitas vezes o proprietário ele pegou aquela terra e até de certa forma bruta ou estava em pastagem para que uma pessoa, um conjunto familiar, faça a conversão para uma área agrícola. E isso demanda muitos investimentos e muito planejamento. Na área de soja, por exemplo, o pessoal comenta o seguinte, que quando pega uma terra bruta, ela só vai conseguir ter uma produção razoável a partir do terceiro ano, né? Justamente, Isalter. Então, assim, para você possibilitar que aquela atividade traga frutos para ambos os contratantes, você precisa de uma certa estabilidade para quem está lá conduzindo essa empresa a céu aberto. Então, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou um caso em que o contrato tinha 16 anos. Então é bastante comum, Isalter, contratos com prazos longos e não há nenhuma proibição na legislação em relação a isso. Não tem nenhum impedimento. Nós estamos conversando hoje com o advogado especialista em direito agrário, doutor Álvaro Santos. Doutor Álvaro, eu já vi levantar-se dúvida com relação à questão do contrato de arrendamento. A pessoa decide vender a terra, ou então quer passar para outro arrendatário, ou quer assumir essa área para ele mesmo plantar. Como é que funciona nessa hora? Isalter, esse assunto é aquilo que a gente chama de direito de preferência de quem está em cima da terra, produzindo. Então, dentro desse contexto que a gente está discutindo,
você percebe a importância do contrato agrário para que a gente tenha uma função social daquele imóvel, né? Para que ele seja produtivo, para que ele gere empregos e para que sejam respeitadas as normas ambientais. Sim. Então, o direito de preferência, ele é justamente o instituto que a lei utilizou para conferir uma proteção àquele que está produzindo. Sim. Então, ele se desdobra em duas partes. Tem o direito de preferência em relação à compra, né? Quando o dono do imóvel pretende vendê-lo, ele necessariamente precisa avisar, através de uma notificação, o arrendatário ou o parceiro que está ali em cima, apresentando... A preferência é dele. A preferência é dele. Em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância. Tem que ser apresentado o valor que ele está oferecendo esse imóvel, as condições, e isso tem que estar bem detalhado para que seja resguardado o direito de preferência. E se esse imóvel for vendido no curso do contrato, a pessoa que compra, se caso ele não quis comprar, vamos supor, o arrendatário não exerceu o direito de preferência, falou que não tem recurso. Mas quem comprou o imóvel tem que respeitar o contrato até o final. Então essa é a primeira parte do direito de preferência, a preferência na compra do imóvel. Sim. A segunda parte do direito de preferência é em relação a um novo contrato de arrendamento ou parceria. Então quem está na área, vamos supor que o contrato seja de 10 anos, ele tem preferência se caso o proprietário for arrendar aquela área por mais 10 anos. Está vencendo o contrato. Aí o proprietário desse imóvel quer arrendar por mais um período. Como é que funciona? Justamente. Está vencendo o contrato de 10 anos. Ele quer renovar por mais 10, ele não pode simplesmente pegar um terceiro e colocar em cima daquela área. A pessoa que está ali 10 anos produzindo, ele tem preferência. Então, se caso o dono quiser trocar de arrendatário, né, para que o nosso ouvinte tenha bem essa percepção, ele precisa notificar aquele arrendatário que está ali com a nova proposta de arrendamento, com prazo, preço, forma de pagamento, tudo. E se ele cobrir aquela proposta, ele tem o direito de continuar por mais 10 anos. Esse é o direito de preferência, para proteger quem produz, quem confere função social na terra. Mas de repente, doutor, eu não quero mais aquele arrendatário. E aí, como é que fica? Bom, Isalter, a terra, ela precisa produzir. É um pressuposto do direito brasileiro. Ela não pode ficar ociosa. Se você quiser aquele imóvel para uso próprio, o que seria uso próprio? Para você produzir diretamente ou através dos seus filhos ou netos, enfim, você pode notificar aquele arrendatário ou parceiro para que ele devolva o imóvel. Esse é o chamado direito de retomada. Certo. O direito de retomada é essa faculdade do produtor de notificar o arrendatário ou parceiro para devolver o imóvel. Só que ele tem que ser exercido dentro de certos parâmetros. Você percebe, então, que os contratos, eles trazem uma série de limitações, as normas de direito agrário, uma série de limitações em cima desses contratos. Eles não estão à livre disposição das partes. Sim. A lei traz esse formato mais rígido para proteger não uma das partes ou a outra, mas para proteger a terra, para proteger a produtividade, para proteger o contexto que a gente tem hoje. E tem diferença, doutor, tem diferença entre prorrogação, renovação de contrato? Tem alguma diferença? É diferente uma situação da outra ou não? Isalter, é uma dúvida muito comum, uma confusão muito grande, até por alguns operadores do direito. Prorrogação do contrato é uma coisa, renovação é outra, totalmente diferente. E eu vou trabalhar com exemplo para ficar bem claro. A prorrogação, ela está prevista na legislação de duas formas. Quando, por exemplo, você tem um contrato de 3 anos, que acabaria em maio, junho, mas o arrendatário plantou o milho safrinha e não deu para colher maio, junho. Ele vai ter que ficar até julho, agosto. Então a lei garante que o contrato que acabar em maio seja prorrogado até o final da colheita. Então essa é o primeiro caso de prorrogação. O segundo é muito comum,
ser feito através de aditivo. Então, você tem um contrato de 3 anos, o dono fala, não, eu quero que você fique mais 5. Ao invés de fazer um novo contrato, eles fazem um aditivo e transformam o contrato de 3 em 8 anos. Isso é legal. Isso é legal. Sem problema. Sem problema nenhum. Essa é a prorrogação. Agora, Isalter, a renovação, muito cuidado, é um instituto bem diferente da prorrogação. A renovação é um direito que o Estatuto da Terra, no seu artigo 95, inciso 4º, traz para o arrendatário ou para o parceiro, que não foi notificado no prazo de até 6 meses antes do contrato. Em outras palavras, se tem um contrato de 3 anos, que venceria em agosto desse ano, você teria que ter feito essa notificação até fevereiro, mais ou menos, 6 meses antes. Essa notificação teria que chegar ao conhecimento de quem está na terra até fevereiro. Se não chegou, se ele não foi avisado que você quer o imóvel para uso próprio ou que você quer arrendar para um terceiro, o contrato vai ser renovado. É renovação. O que é renovação? Acaba surgindo um novo contrato pelo mesmo prazo e pelo mesmo preço daquele contrato anterior. Nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Aí você fala, mas não tem um novo papel. Às vezes o arrendador não vai assinar um novo documento, mas isso vem da lei. A lei garante para ele. Se tiver qualquer obstáculo por parte do proprietário, o arrendatário ou parceiro pode procurar o Poder Judiciário para ter garantido o seu direito de continuar na área, para continuar produzindo. Doutor, agora, aquele que fica inadimplente, o arrendatário que não pagou, como é que fica a situação? Aquele que não pagou a renda, o proprietário pode retomar esse imóvel, como é que funciona? Isalter, o Estatuto da Terra, o direito agrário, traz uma série de hipóteses na qual há a rescisão do contrato. O que é rescisão? É quando uma das partes descumpre ou quebra aquelas obrigações que foram firmadas. E a principal delas, mas não a única, é a falta de pagamento, né? Evidentemente que o proprietário que cedeu aquele imóvel o fez de forma onerosa, para receber, para ser remunerado. Se por qualquer motivo o arrendatário, no caso, não cumpre essa obrigação, o proprietário fica autorizado pela legislação a entrar com uma ação de rescisão desse contrato e despejo. Como assim despejo? Ele tem que buscar isso na justiça. Tem que ser judicialmente. O que na prática a gente faz? A gente notifica aquele arrendatário, confere uma segunda chance dele fazer esse pagamento. Caso ele não cumpra também nesse segundo momento, o proprietário tem o direito de acionar o Poder Judiciário para rescindir aquele contrato e receber tanto o imóvel quanto o valor que está sendo devido. Mas é preciso ficar bem claro que o arrendatário ele ainda tem, depois do ajuizamento da ação, uma terceira chance. Ele pode fazer o que a gente chama de purgar a mora. Então, o juiz, na hora que ele despacha, dá o primeiro despacho nessa ação de despejo por rescisão, ele confere um prazo para que esse pagamento acrescido de juros, multa e honorários advocatícios seja feito. Se for feito, o contrato continua a sua vigência. Muito bem. Doutor, do ponto de vista tributário, qual o melhor tipo de contrato, qual o melhor tipo de relacionamento entre o proprietário e o arrendatário? Isalter, é uma pergunta muito interessante e no dia a dia muito negligenciada. Quando a gente trata do ponto de vista tributário, a gente está tentando enxergar os efeitos fiscais do contrato de arrendamento, do contrato de parceria para ambos os lados. Tá? E para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ter em mente que a atividade rural ela tem um tratamento tributário diferenciado em nosso país. Por quê? A Constituição traz esse tratamento diferenciado. Não é um mero privilégio, não. É porque é uma atividade que exige do produtor uma série de investimentos e o sujeito a uma série de riscos que nós já falamos há algum tempo. Mas, então, justamente por isso, a gente precisa entender que o arrendamento, como ele se aproxima a um contrato de locação, o dono do imóvel vai receber uma espécie de aluguel. Então, perante a Receita Federal, ele vai ter que declarar aquilo como se fosse um aluguel, sujeitando, portanto, ao carnê-leão.
a apuração mês a mês, se o recebimento for mês a mês. Imposto de renda. No imposto de renda. E aí sujeitar esse valor a aquela tabela progressiva, que todos conhecem, de até 27,5%. Isso no arrendamento, que fique bem claro. Na parceria, como o proprietário e aquele parceiro outorgante, eles são uma espécie de sócios, quer dizer, os dois são produtores ao mesmo tempo, ainda que o proprietário entre apenas com imóvel rural ou com algumas outras benfeitorias. Então, aquela produção que vai ser repartida entre eles vai entrar como atividade rural. Isso significa, para o proprietário, que ele pode ter uma tributação de até 5,5%, ao invés daquela do arrendamento de até 27,5%. Então, você percebe que, do ponto de vista tributário, o contrato de parceria traz um certo conforto. Ele é mais benéfico. Ele seria mais benéfico. Se você fizer um planejamento tributário, acompanhado de algum profissional que tem expertise nessa área, você tem a opção de fazer um arrendamento ou uma parceria. O dono do imóvel tem essa opção. Inclusive, a legislação agrária permite que no curso do arrendamento ou no curso de uma parceria, você transmude o contrato. Quer dizer, você transforma uma parceria em arrendamento ou um arrendamento em parceria. É por isso que hoje estão criando muitos condomínios rurais? É por essa razão, doutor? Hoje, ou é outra situação? Isalter, hoje, o que a gente percebe, além dos condomínios, é a criação, a instituição de holdings agropecuárias, que são empresas rurais. E aí, você trabalhando com isso que eu chamo de uma nova tecnologia para o campo, né, do ponto de vista negocial, você consegue fazer um planejamento tributário da sua atividade rural. Né? E através, então, da holding, de um contrato de parceria, bem feito, respeitando todas as normas legais, você consegue evitar desperdícios tributários, principalmente em relação ao imposto de renda. Mas isso exige um trabalho técnico muito afiado, muito aprofundado e acompanhado de perto. Não é uma situação simples de simplesmente abrir uma empresa e pronto. Normalmente essas holdings, elas integram membros da mesma família, né? Normalmente Justamente, Isalter. São empresas eminentemente familiares, embora existam, às vezes, vizinhos, produtores que são muito amigos e acabam contratando também. Então, são, na essência, uma empresa criada ali entre os pais e os filhos, na qual você integraliza aquele patrimônio, né? Então, aquele patrimônio que estava no nome do pai e da mãe passa a ser da empresa, e a partir daí você pode trabalhar contratos entre a empresa e os produtores, pessoas físicas. Com base nisso, você consegue planejar tributariamente a atividade rural. Agora são 8h40. Estamos conversando hoje com o doutor Álvaro Santos, advogado, especialista em direito agrário. Doutor Álvaro, eu queria voltar aqui atrás um pouquinho, porque eu ouvi tempos atrás de um proprietário de terra. Ele falou assim: olha, eu vou trocar o meu arrendatário porque ele já tem 20 anos. E ele já começa a ter muito direito. Como é que é isso? Procede isso? É mito? Ou é verdade que as pessoas, depois de um certo tempo, numa mesma propriedade, vão adquirindo direito? Isalter, a gente tem que deixar bem claro que esses contratos agrários, eles não implicam uma relação de emprego, tá? É uma relação trabalhista. Então, aquela pessoa que está lá 20 anos na condição de arrendatário, ela não vai acrescentar mais direitos ou deixar de ter mais direitos em razão do tempo que ela está ali naquela propriedade. Então, o fato dele estar lá 20 anos por si só não altera as garantias que o estatuto traz para ele. E também não transforma ele numa espécie de empregado. Então, digamos assim, é quase um mito que precisa realmente ser desconstruído. Se o seu arrendatário está lá há 20 anos, se ele está produzindo, se ele está pagando a renda em dias, se ele está respeitando as normas ambientais, quer dizer, a reserva legal está lá intocada, a APP ali na margem dos rios e dos córregos também. Enfim, se ele é um bom contratante, não há motivo nenhum para você trocar ele com receio dele ter mais direito por conta desses 20 anos. Doutor Álvaro, com relação à relação trabalhista, eu não sei se seria com o senhor essa pergunta, mas eu vou fazer. As pessoas às vezes contratam, por exemplo, um produtor de grão, ele contrata um funcionário, paga parte em dinheiro e parte com grão. Isso é legal? Não tem problema, não?
Isalter, legal é. Agora, o que a gente precisa ver são os reflexos fiscais disso. Então, tem duas formas disso acontecer. O funcionário ele tem ali o salário dele na carteira assinada, tudo, e geralmente, nas safras, ele recebe uma quantidade de grãos, como você falou. Saca de grão. Se isso for pago como comissão, que é o mais comum na nossa região, isso gera uma tributação maior para o proprietário. Quer dizer, ele tem que recolher em cima daquilo. O INSS em cima daqueles grãos. Tá? Agora, a legislação, principalmente a reforma trabalhista, ela trouxe uma segurança maior em relação aos prêmios, que são o quê? Aqueles pagamentos efetuados aos empregados por um desempenho acima da média. E a partir daí, você pode pagar ele com dinheiro ou com produtos, por exemplo. Então, se você fizer... E não incide a tributação? Nesse caso, se ficar caracterizado o prêmio, não incide essa tributação aí, que pode chegar a 25,7% do valor que está sendo pago. Então, no caso do prêmio, se ele realmente ficar caracterizado como prêmio, principalmente através de um acordo coletivo ou de um acordo individual feito entre o empregador e os empregados, ele tem um reflexo muito menos oneroso. Então é importante o produtor rural procurar um profissional que tenha, como a gente falou agora há pouco, conhecimento e atuação nessa área que é uma intersecção entre o direito agrário e o direito tributário, para que ele faça um planejamento e não corra riscos depois, amanhã, de ter um problema trabalhista e um problema fiscal. Muito bem. Participação aqui de uma ouvinte nossa, a dona Maria. Nós arrendamos arroba de gado na época, em 2013, pagamos R$90 arroba. E agora estamos pagando, vamos ter que pagar essas arrobas a R$180 ou mais. Pagamento dessa renda de gado todo ano. Não vamos dar conta de pagar, como é que nós vamos fazer? A Maria, dona Maria que pergunta. Isalter, é interessante porque nesses últimos dias a gente viu aí a escalada da arroba do boi, né? Os chineses começaram a comer carne de vaca, porque estão lá sem carne de porco, e com base nisso, principalmente, o preço foi às alturas. Se for Hoje está absolutamente fora do normal, né? Totalmente, é um ponto fora da curva, né? A arroba do boi acho que passou de R$200. São Paulo 230. A arroba da vaca também R$190. Então, é uma situação interessante. Se realmente o caso da dona Maria for um contrato de arrendamento, ela precisa ver essa discussão em relação ao preço ter sido fixado em arrobas. Que pode fixar, né? Ele tem que ser fixado em dinheiro. O pagamento pode se dar em arrobas. Então, existem aí mecanismos para proteger justamente desse tipo de situação. Agora, tem que ver se foi um contrato de arrendamentos. E ela falou em arrendatária, né? Isso. Ou se às vezes é um contrato de parceria, enfim. Porque não basta você pôr um nome no contrato. O que importa é a essência dele. Muitas vezes a pessoa cláusulas desse contrato. Firma um contrato, mas está usando a essência do outro. Né? Então você vai pela essência. Nesse caso aqui, ela pagou arroba, quando pegou o gado, arroba R$90 e agora 180. Ela num primeiro momento tem que pagar esse valor de 180. Aí se realmente fica... Porque o que é comum? Fazer um contrato de arrendamento de gado também. Só que a lei não prevê arrendamento de gado. No caso do gado, que o proprietário tem um rebanho e o outro vai trabalhar aquele rebanho, seria mais próximo a uma parceria. Então, se ficar caracterizada na essência uma parceria, ela tem que fazer esse pagamento. Doutor, tem um monte de contrato de arrendamento de gado por aí, então não é legal? Bastante. Se você pegar a legislação no Estatuto da Terra, você pode fazer a parceria em cima da pecuária. Agora, o contrato de arrendamento necessariamente teria que envolver também o imóvel rural. Você pode fazer um arrendamento, o imóvel rural, e entrar com o rebanho. Por que não pode? Porque é semovente? É porque no caso do semovente, fica muito mais caracterizada a sociedade do que um aluguel do gado. Então, ele é um contrato, é muito comum, é o que eu mais vejo na prática advocatícia, é o arrendamento de bovinos. Isso. E aí tem que pagar a renda em arrobas e tudo. Mas, na essência, aquele contrato, embora está lá escrito arrendamento, ele é uma parceria, onde o proprietário entrou com o rebanho e o outro parceiro está entrando com o trabalho. Então, assim,
é preciso deixar claro que não é porque seu contrato está rotulado com o nome que ele vai se sujeitar àquelas regras. Tem que fazer uma análise minuciosa. Ok. Maria de Fátima, da Vila Santa Maria, quantas sacas de soja estão cobrando por alqueire? Aí varia, né? Varia, tem uma variação muito grande, depende se a área está sendo aberta naquele momento, vamos dizer, uma área de pastagem que está sendo convertida para lavoura. Existem contratos que não tem nem previsão de pagamento inicial. Inicialmente nem tem. Então, assim, outras áreas consolidadas que têm uma quantidade de sacas maiores, né? Porque é muito comum, como a gente falou, esse pagamento em grãos. Agora, o que a gente precisa ter noção é que não é porque estão praticando uma determinada quantidade de sacas numa região que aquilo está de acordo com a legislação. Como a gente discutiu, a legislação traz normas rígidas. E a gente vê no dia a dia essas normas serem ofendidas, digamos assim. Então, não dá simplesmente para se balizar, o fulano está pagando tanta saca, eu tenho que pagar também. Você tem que ver se aquela quantidade, aquele pagamento, está dentro do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, ele traz o valor máximo do arrendamento. Ele não traz um valor mínimo. E o valor máximo, em regra, é 15% do valor do imóvel rural, do valor da terra nua na declaração do ITR. Então, o produtor todo ano faz aquela declaração do ITR. E a gente teve aqui em Jataí uma discussão relacionada aos valores que a prefeitura divulgou. Então, aquele valor ali, ele é muito importante, porque ele é uma baliza máxima que o dono pode cobrar. Se ultrapassar aquilo, o arrendatário tem direito de entrar com a ação e discutir o preço que está sendo pago. 15% é o limite. 15% do valor da terra nua dentro da declaração do ITR. Então, que aqui para nós ficou em 20 mil, me parece o máximo em hectare, né? Para terra de lavoura de aptidão boa, ela ficou em 15 mil e alguma coisa, eu não lembro agora os quebrados. Esse é o maior valor. A proposta inicial da prefeitura era 18 mil e alguma coisa, o ano passado foi 11 mil. Então estava tendo um aumento aí nessa categoria aptidão agrícola boa, de 60% mais ou menos. Então teve uma atuação do sindicato rural, até o presidente do sindicato montou uma comissão com advogados e contadores, inclusive eu fiz parte dessa comissão, e a gente discutiu e deliberou junto com o prefeito e conseguiu um meio termo. Então, dentro da terra de chapadão, digamos assim, o valor da terra nua é 15 mil por hectare. Isso é uma pauta. 75 mil por aí, o alqueire. Justamente. Isso é uma pauta. Isso não impede o produtor de mostrar que a terra dele tem um valor menor. Então, esse valor que a prefeitura trouxe através do decreto, ele não é vinculante totalmente, embora ele sirva de referência aí para a malha fina, para fiscalização. Para a dona Maria de Fátima, ela que pergunta quantas sacas, isso o senhor já colocou, tem uma variação muito grande, mas o limite hoje aqui na nossa região é em torno de 18 sacas no máximo, né? Me parece que é em torno disso. Eu penso o seguinte, a gente atende basicamente produtores rurais e tanto proprietários quanto arrendatários, quanto parceiros. E eu desconheço contrato de 18. Já ouvi falar, mas vejo que aquele produtor que fica ali com 18 sacos mostra-se inviável a produção e em pouco tempo, às vezes, ele não dá conta de cumprir o contrato. O máximo que você ouviu foi 15 sacas, por aí? Em torno de 15, 16, aí depende muito, mas não tem um valor mínimo também, né? Então tem contratos de 10 sacos, de 8 sacos, depende muito da realidade, da conjuntura, enfim. Doutor, para a gente encerrar, quais os principais cuidados que se deve ter na hora de fazer um contrato? O que o senhor orienta tanto o arrendatário quanto o proprietário na hora de fazer o contrato? A primeira coisa, Exalter, é fazer uma análise criteriosa da matrícula do imóvel que está sendo arrendado. Ver quem realmente são os proprietários, ver se ele tem a escritura registrada, porque a gente sabe que é dono quem registra, e ver os limites, o tamanho da área, né? Hoje você tem a tecnologia aí do georreferenciamento, que você consegue precisar com exatidão o tamanho total do imóvel. E você tem também as informações do cara, imagem de satélite, dá para você ver o tamanho da reserva legal, da APP, e ver a área produtiva daquele imóvel, porque é em cima dela que você vai combinar o pagamento que você vai fazer. Então a primeira coisa é ter esse cuidado, vamos dizer assim, fundiário, em relação ao imóvel rural. Outra coisa interessante é ver se tem outros contratos em cima daquela área,
Muitas vezes a gente se depara com situações em que a pessoa arrenda um imóvel que já estava arrendado. É 200 hectares, ele tem 50 arrendado para outra pessoa, ele arrenda tudo. E gera depois uma discussão, inclusive na hora da abertura da inscrição estadual do produtor. E outro ponto que não pode ser ignorado e que ganha importância cada vez mais é fazer uma análise ambiental daquele imóvel. O que é essa análise ambiental? Você precisa de um consultor ambiental e de um advogado especialista na área para ver se aquela área não tem algum embargo do IBAMA ou da Secretaria Estadual do Meio Ambiente que impossibilite a utilização dela. Ou outra coisa importante que eu costumo ver com os meus clientes: se aquela área foi aberta, principalmente depois de 2008, que é um marco temporal do Código Florestal, se quem abriu tinha licença ambiental para fazer aquela abertura. Porque muitas vezes abriu sem licença, você começa a produzir, depois vem o órgão lá em cima de você. E você já aportou uma série de recursos. E aí como que você vai recuperar isso? Isso vai gerar uma grande discussão. E ter cuidado com todas essas normas aí do Estatuto da Terra, que é o PPP. Preço, tá? Você tem que obedecer às normas do Estatuto da Terra. Prazo, não fazer um contrato abaixo dos prazos mínimos. E o direito de preferência. Não tem como o dono retirar esses direitos daquela pessoa que está produzindo. A legislação não permite. Se colocar no contrato, essa cláusula é considerada nula e depois ela não vai ter efeito nenhum. Ok, são 8h54. Queremos agradecer o Dr. Álvaro Santos, advogado especialista em direito agrário aqui do nosso município. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui, doutor. Isalter, eu agradeço. Quero só fazer um convite da festa da Fazenda Santa Bárbara, no dia 24, agora, o domingo próximo. Vai ter um almoço com churrasco, cavalgada, ciclismo e o leilão. E toda a renda desse evento, já tradicional na nossa cidade, vai ser revertida para o Núcleo de Combate ao Câncer. Então já tem alguns anos que nós participamos desse evento, é um evento muito importante. Então eu convido aí toda a comunidade ataiense que tem na essência a solidariedade. E mais uma vez eu te agradeço e fico à disposição para novas participações ou para esclarecer dúvidas de produtores rurais. Bom dia para o senhor. Bom dia. Agora são 8h55, vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a instantes, novas informações aqui no Jornal das 7. Se você procura o melhor churrasco da região, você encontra na Buc Churrascaria. Rodízios de terça a domingo com cortes selecionados, especialmente para você. Temos também comida por quilo e as mais deliciosas sobremesas como cortesia da casa. À noite você se delicia com os nossos maravilhosos pratos à la carte, espetos suculentos e o nosso Chopp Brahma. Também contamos com amplo espaço para eventos, brinquedoteca e estacionamento. Buc Churrascaria, Avenida Perimetral, ao lado do TRE. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sorteios semanais, mensais, 3 grandes prêmios finais. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. O que você procura? Uma roda d'água, implementos agrícolas ou um trator. Tudo isso e muito mais a Jama tem. Venha conhecer a nova loja Jama Máquinas Agrícolas. Mais eficiente, mais rápida e com muito mais tecnologia. Equipe pronta para atender ao produtor, não importa o tamanho. Visite nossa loja com nova direção e faça bons negócios. Avenida Jerônimo Vilela, 513, Jardim Rio Claro. Do plantio à colheita, sempre ao lado do produtor. Chegou o que faltava na parte alta da cidade. Frios Jataí. A mais completa linha de frios como presunto, mussarela,
peito de frango, calabresa, salsicha, provolone para espetinhos e muito mais. Tudo com a mais alta qualidade e higiene. Entregamos na hora, tanto no varejo como no atacado. Ligue agora mesmo e faça já o seu pedido. 999740777. Frios Jataí, aberta todos os dias até às 21 horas. Na Rua Miranda de Carvalho, 1842, fone 3632-6213. Nós da Jataí Telas convidamos você para conhecer a mais completa loja em cercamentos e coberturas de Jataí e região. Temos a solução certa para o seu negócio, seja para áreas residenciais, comerciais, industriais, esportivas e agropecuária. Fabricamos telas de alambrados e onduladas sob encomenda, com preços que cabem no seu orçamento. Avenida Goiás, número 2087, ao lado da Trial Moto Honda. Fone 36365979. Visite nosso Instagram e veja as dicas em nosso perfil, @Jataí Telas. Atenção, se você tem débitos com IPTU, ITBI e SSQN ou multas infracionais, chegou a melhor oportunidade de regularizar sua situação. Refis 2019. Até 29 de novembro, vá à Prefeitura de Jataí e ganhe descontos de até 100% em multas e juros. E parcele seu débito em até 10 vezes. Aproveite! Refis 2019. Prefeitura de Jataí. Conectada com o futuro. Aqui no Jornal da 7, você fica sabendo de tudo o que está acontecendo. 8h58. A Sistema, empresa que faz varrição e coleta de lixo em Jataí, tem procurado atender a população da melhor forma possível. Dezenas de funcionários de várias máquinas são usados na prestação do serviço. Toneladas de lixo são recolhidas todos os dias e levadas para o aterro sanitário. Para que este serviço seja cada vez mais eficiente, é importante que moradores coloquem o lixo em local adequado. A empresa está aberta a sugestões. Sistema, varrição e coleta de lixo em Jataí. Atenção para a promoção do supermercado Tropical Quinta do Filé. Frango a passarinho, R$ 8,99 o quilo. Coxa congelada sadia, R$ 7,99. Sobrecoxa sadia, R$ 8,99 o quilo. Linguiça mista perdigão, R$ 9,99 o quilo. Fígado bovino, R$ 8,99. Kit feijoada, R$ 8,99 o quilo. Supermercado Tropical, o barateiro da parte alta de Jataí. Atenção, amigo pecuarista, com o início do período chuvoso